Primeiro, meu boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando pela Renata Agostini em Brasília, Daniel Rittner também em Brasília. Tenho o prazer também de ter aqui conosco na nossa roda hoje o coronel reformado da PM de São Paulo, José Vicente da Silva, foi secretário nacional de Segurança Pública. José Vicente, muito obrigado pela disposição em participar da roda. Boa noite. Raquel Landim e Caio Junqueira. Vamos ao nosso primeiro assunto. O número de mortos em confrontos com as forças de segurança no litoral sul de São Paulo atingiu 14 desde o começo da operação montada depois do assassinato de um policial militar. O governador do estado, Tarcísio Freitas, está sendo pressionado por aliados dele a retirar câmeras de uniformes de policiais e está sendo criticado pelo governo federal. A reportagem é de Saulo Tiossi. O ministro da Justiça afirmou que a reação da Polícia Militar ao assassinato de um soldado da rota em Guarujá, no litoral de São Paulo, não parece proporcional. Garantiu que assim que as autoridades estaduais tiverem um resultado da apuração das investigações, o governo federal vai se posicionar. O governo federal não tem uma postura intervencionista, de intervir nas competências dos estados. Nós temos que aguardar a condução do governo de São Paulo. Quando o governo de São Paulo, mediante a ouvidoria, o Ministério Público, a Corregedoria da Polícia, fizer as apurações que eles devem fazer, que eles dizem que farão, aí o governo federal pode se posicionar. Já o ministro dos Direitos Humanos determinou que o ouvidor nacional da pasta entre em contato com as autoridades paulistas para saber exatamente o que ocorreu após as ações policiais na região. Foi cometido um crime bárbaro contra um trabalhador que tem que ser apurado, que deve ser amparado, mas nós não podemos utilizar isso como uma forma de agredir, de violar o direito de outras pessoas. Tarcísio também vem sendo pressionado por um grupo de deputados estaduais da base do governo para retirar as câmeras corporais utilizadas nos uniformes dos policiais militares de São Paulo. Para a CNN, o governador disse que vai manter o uso dos equipamentos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que as imagens serão anexadas aos inquéritos e vão estar à disposição do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Corregedoria da Polícia Militar. A CNN apurou que a ouvidoria das polícias do estado já solicitou acesso a essas imagens. Em resposta às críticas, Tarcísio de Freitas afirmou que não existe combate ao crime organizado sem efeito colateral. O governador disse também que vai investigar eventuais excessos cometidos pela Polícia Militar. Nos últimos dias, pelo menos 14 pessoas foram mortas em ações das forças de segurança estaduais na Baixada Santista. Tudo está sendo investigado, né, pelo DEIC, pela própria Polícia Militar. As imagens, né, as câmeras corporais estarão anexadas nos inquéritos, né, para que, se houver algum excesso, a gente, porventura, puna. Coronel reformado José Vicente da Silva. Quando uma tropa entra em combate, e nós de fato estamos falando de combate, o mínimo que se espera é controle. Escapou do controle ou estamos realmente vendo combates com índices de fatalidades próximos a guerras convencionais? Olha, William, essa quantidade de mortes causa estranheza realmente. A Polícia de São Paulo, ela vem se pautando por uma moderação no uso da força. No ano passado, o levantamento feito mostra que foi a 24ª polícia em letalidade no país pela proporcionalidade da população. Esse evento causa enorme preocupação, principalmente porque ele está associado, essa quantidade de mortes, à morte de um PM na quinta-feira. E lá para cá decorreram 14 mortes nessa ação policial. O que pode estar acontecendo, nós só vamos verificar exatamente a partir da investigação que vai ser feita. E é importante que ela seja feita com maior lisura e transparência. O governador até deixou bem claro isso. E nós temos, eu pelo menos acredito muito no governador, na honestidade de propósito e da fala dele. Mas o fato é que todas as instâncias estão muito abertas, com enorme cobertura, para a verificação da correção das ações. As câmeras, elas vão ajudar enormemente nisso, porque as câmeras, elas têm os registros de todas as ações. Elas gravam durante todo o período da ação policial, são 12 horas, e os confrontos, o software permite examinar até 4 câmeras, fazendo a mesma abertura, a mesma abordagem daquele exato momento. Portanto, será um instrumental extremamente importante
o que justifica a permanência desse instrumental. O fato é que não só o esclarecimento das mortes, mas é importante também que a própria instituição mostre a lisura da sua própria estratégia de confronto, de enfrentamento. Afinal de contas, nesses combates, nós estamos acostumados a ver isso muito no Rio de Janeiro, a população acaba ficando num tiroteio cruzado que acaba acontecendo. Essa é uma preocupação muito grande, porque o crime não se reduz drasticamente apenas com muita força. O fato também que devemos considerar é que as ações foram precedidas de muito trabalho de inteligência que costuma ser feito nas polícias, elas vêm se articulando muito na operação cooperada de inteligência, porque naquela região de Santos, embora os indicadores de violência sejam muito baixos, William, Santos teve uma queda, esse ano está tendo de mais de 60%, está com um padrão muito europeu até de violência, mas Guarujá tem um pouco mais, ainda assim muito abaixo dos indicadores nacionais. No entanto, a gente sabe que o Porto de Santos é um vetor importante de exportação de cocaína por parte de grandes facções criminosas brasileiras. Só no mês de maio e junho, a Polícia Federal conseguiu fazer uma apreensão de mais de 1.000 quilos de cocaína. Eu vou voltar a esse aspecto. Onde tem esse tipo de movimentação e gera problema de enfrentamento com a polícia também. Eu queria usar mais pouquinho adiante da nossa conversa o seu conhecimento sobre o grau de domínio geográfico que o crime organizado tem, particularmente daquela região, não é nem da Baixada Santista, é do próprio Guarujá, junto ao porto e à base aérea. Mas eu queria vir um pouco mais para o lado político agora e chamar os meus colegas à roda, começando por você, Caio. Tarcísio está arriscado a cair no mesmo tipo de armadilha política que caiu o defenestrado governador do Rio, Witzel? William, o sentimento dele e do entorno dele, pelo que eu captei, é de que a operação foi um sucesso, reforçou ele como um líder conservador, que ele pretende ser, que o eleitorado dele, que o elegeu, aplaude, que a reação da esquerda, de entidades de esquerda, ajudam a traçar uma linha divisória dele com a esquerda. Então, na percepção dele, eu não estou colocando a minha avaliação, porque eu acho que tem... Você está relatando o que ele sente. Sim, eu estou relatando uma avaliação do Palácio dos Bandeirantes. É de que é um sucesso. Inclusive, antes de entrar aqui, voltei ali no Palácio de novo dos Bandeirantes. Algum reparo atualizado da percepção de vocês? A operação foi um sucesso. Isso remontaram a campanha também. Me remontaram a campanha do Cláudio Castro também, quando tinha operações ali no Rio de Janeiro. Todo mundo que vai para cima, eu digo assim, nesses termos, força policial, tem um retorno positivo em termos de pesquisa. Então, pelo menos ele e o entorno dele estão muito satisfeitos e não tem avaliação de que haverá dano político a ele. Você quer falar agora ou não? Um pouquinho depois? Eu vou passar para Brasília, então, começando por você, Renata. Você considera, nas suas conversas com o governo federal, que o governo encontrou uma forma de destruir a imagem do Tarcísio, Renata? Boa noite, William. Boa noite a todos. Não encontrou. Inclusive, as primeiras reações foram um pouco tateando, né? Como que o governo federal ia entrar nisso. Depois, quando começou a ficar mais evidente que o número de mortos não era aquele inicialmente apontado pelo governo de São Paulo, que havia um número surpreendentemente grande de denúncias e que elas deveriam ser ouvidas com atenção, essa reação, até em articulação ali com aliados em São Paulo, começou a ganhar um pouco mais de corpo. Não há um ponto muito evidente de como usar essa operação contra Tarcísio. A avaliação que Caio traz do entorno dele é completamente convergente com a plataforma que ele, inclusive, quer acenar. É uma plataforma de identidade com as forças policiais, de amparo ao trabalho dos policiais, de ser rígido e duro no combate ao crime. A questão é que, aí eu vou deixar só um pouquinho a análise política do lado e trazer para a realidade. É extremamente lamentável que, ao fim e ao cabo, a gente veja um debate sobre segurança pública que vá se resumir a direita, em tese, né, é firme contra o crime, por isso, né, acaba resultando nas mortes, e a esquerda está tentando entender se houve violação de direitos humanos. Me parece que o que deveríamos ter desde o primeiro momento, e não foi o que o governador apresentou, é
E nem o secretário de Segurança Pública. É uma atenção às denúncias que estavam vindo. Não é se por acaso talvez houver algum excesso, aí a gente vai ver. Não, olha, tem denúncia, vamos olhar, porque operação de sucesso é operação que combate o crime, prende, não é matança. Daniel Hittner, o governo federal encontrou uma ferramenta? É mais do que o governo federal, quem está direcionando mais artilharia contra Tarcísio é o legislativo, seja em São Paulo, seja aqui em Brasília. Então, os partidos de esquerda encontraram ali um prato cheio para fustigar muito o Tarcísio. Agora, é uma oportunidade também, e aí oportunidade, eu me refiro no sentido político, como o Caio destacou, de Tarcísio se diferenciar um pouco do centro. Porque desde que ele assumiu o governo de São Paulo, ele tem, no próprio discurso de posse, agradece Bolsonaro, mas elogia Franco Montoro e Mário Covas. Depois autoriza o uso de cannabis medicinal e depois declara patrimônio da humanidade, patrimônio cultural, a Marcha para Jesus. Apoia a reforma tributária e pós ao lado de Fernando Haddad e depois hospeda Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. Dá uma no cravo e outra na ferradura. Então, da mesma forma em que ele tenta fazer acenos para o eleitorado mais de centro, ele precisa, em alguns momentos, politicamente, eleitoralmente, de olho em outras candidaturas, de olho em outras eleições, reforçar o seu discurso com o eleitorado de direita. E isso propicia a ele uma oportunidade. Agora, também permite à esquerda explorar um flanco bastante grande. Por enquanto, o governo federal não está sabendo como reagir a isso, mas o legislativo está direcionando muito a carga. Nós estamos claramente caindo nos velhos clichês. A Renata estava apontando isso em parte, Raquel, e até aqui quase todo o debate sobre segurança pública no Brasil acaba sendo desviado para esses dois polos que, no fundo, criam de novo uma falsa dicotomia. Toda a força policial que detém o monopólio da violência, a ela concedida pela nossa Constituição, se ela é profissional, ela tenta evitar ao máximo os chamados efeitos ou danos colaterais aos quais se referiu o próprio governador do estado. Por outro lado, dificilmente a gente encontra exemplos melhores do que São Paulo, ao longo de muitas, eu diria, 3 décadas, de diminuição dos índices de violência e profissionalização das forças policiais. O Tarcísio escapa dessa armadilha? Não escapa, William. E o que está acontecendo hoje nessa operação no Guarujá e o que a gente vê é uma polarização política acirrada de todos os envolvidos nessa questão. Então, você enxerga ali o secretário de Segurança Pública, que vem de um viés muito bolsonarista do governo Tarcísio de Freitas, quando ele se posiciona, num primeiro momento, o que ele diz? Olha, a hipótese que nós estamos trabalhando é que estejam tendo essas denúncias de que houve tortura, porque a população está sendo coagida pelo tráfico de drogas, sem evidências. Do outro lado, você pega a ouvidoria dos policiais, que está sendo coordenada por uma pessoa ligada aos movimentos sociais e que já foi candidata pelo Partido dos Trabalhadores, então também tem ali um viés político e a gente viu todo ali uma pressa em aumentar o número de suspeitos, contou-se policiais militares como se fossem vítimas e a gente vê aí estampado ainda suspeitas ainda não confirmadas. Então, assim, existe uma narrativa política de ambos os lados que está sendo fortemente explorada. Quando a realidade é um misto das duas coisas. Você tem uma polícia que se for bem treinada, ela não sai para matar, e um crime organizado que sim reage. E você tem, ao mesmo tempo, a população que fica, sim, como o coronel bem ressaltou no começo, no meio do caminho, porque o que está ali do outro lado também é o tráfico de drogas. Então, assim, é uma realidade muito complexa para ficar diminuída nessa pendenga aí da política. E a narrativa fica pendurada entre a direita e a esquerda. Eu só acho bem brevemente, Juliana, a gente vai jogar para o convidado, imagino, né? Eu acho que tem questões que a polarização, ela se explica. O que eu quero dizer? Tem questões como aborto, como droga, como segurança pública, que as linhas divisórias entre o que pensa o campo político da esquerda e o que pensa o campo político da direita são muito claras. Tem questões que não. Tem questões que é polarização, que é briga, que não se justifica.
e nessa questão de segurança pública, porque, para mim, a direita tem uma visão muito clara de como devem agir as forças de segurança e qual a política de segurança pública, e a esquerda também tem. E aí é inevitável que, por exemplo, numa reunião hoje das entidades, tinham lá representantes do PSOL, tinham representantes do Ministério dos Direitos Humanos, do governo federal, batendo aqui para se reunir com as entidades para cobrar do governo. É só essa observação que eu queria colocar. Só ponderando muito rapidinho, é muito complicado quando isso contamina a condução do processo. Você tem que investigar com rigor. Se houve uma denúncia de tortura, você tem que combater o crime com rigor. Não importa se o policial tem que ter ali todas as condições para fazer o combate efetivo. Sim, é muito divisivo, divide a sociedade, mas isso não pode contaminar nem a condução da operação em si e nem a investigação de eventuais excessos. Deixa eu colocar um elemento da realidade aqui na nossa conversa, que é tentar estabelecer, com a ajuda do nosso convidado, o coronel reformado da PM aqui de São Paulo, o José Vicente da Silva, qual é o grau de penetração, controle e domínio que o crime organizado obteve na Baixada Santista. Só uma breve observação, coronel. A Baixada Santista parece reproduzir em alguma medida o que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós temos um grande porto internacional, que é uma saída importantíssima do tráfico de drogas para a Europa. O senhor mesmo falou tonelada de apreensão. Nós temos uma topografia que torna extraordinariamente difícil para as forças de segurança estabelecer o controle geográfico. E temos um crime organizado que nasceu em São Paulo, que parece que ninguém consegue extirpar. Quanto que está tudo dominado? Não está tudo dominado, William. Esse pessoal tem que fazer as escondidas ainda. Mas é importante salientar o seguinte: o tráfico que leva uma expressão muito grande de violência nas comunidades é o tráfico de varejo, a venda de drogas nas bocas de fumo, como se diz. O tráfico de atacado, principalmente quando há disputa territorial, como acontece aqui em São Paulo, diferente do Rio, que nós temos 3 grandes facções disputando territórios e muito venda de tráfico em boca de fumo, essa região da Baixada é uma região de exportação. É muito mais sofisticado, portanto, a colocação de cocaína dentro dos containers disfarçados, que levam aqueles milhares de containers que saem de Santos todo dia. Isso é um grande empreendimento, um grande negócio sofisticado e não respinga tanto assim na questão da segurança local. Tanto que Santos é uma das cidades mais seguras do país, pelos indicadores. Guarujá é um pouco mais problemática, mas também um índice muito abaixo dos índices nacionais, que teriam reflexo naturalmente dessa violência que se houvesse. O fato é que existe uma grande atenção hoje, mas precisa ser muito melhorada, no trabalho da Polícia Federal, com a Receita Federal e todo o funcionamento do porto, em relação à vigilância da entrada das drogas que são exportadas e, naturalmente, empoderam as facções, principalmente a grande facção de São Paulo. Essas drogas vão para a Europa e para a África também, em grandes quantidades. Não se exporta mais cocaína na bolsa de velhinhas que tomam voos turísticos, evidentemente. Esse é um desafio muito grande, mas, por enquanto, essa ação da facção que domina aqui em São Paulo, ela não está respingando no cotidiano das comunidades. Nós temos algumas áreas do Guarujá, são certas favelas, não são das piores favelas brasileiras, mas são aquelas que, de alguma maneira, fomentam a ação de criminosos como esse que acabaram tendo um confronto com a polícia. É importante lembrar também que a polícia tem um problema no Brasil inteiro, no mundo todo. A polícia ser atacada, ser vulnerável quando está passando pelas ruas, como aconteceu no primeiro caso da morte do policial, no segundo caso que feriram uma policial feminina, inclusive. Em relação a isso, a Inglaterra, em 2014, ela inclusive editou uma lei atribuindo a prisão perpétua a quem matar um policial. Matar alguém simplesmente é 30 anos, mas um policial é prisão perpétua e sem direito à liberdade condicional. Essa proteção ao policial, acredito que seja uma das preocupações do governador Tarcísio, nesse grande teste político e também para a segurança pública que ele está tendo nesse momento. Ele precisa mostrar uma imagem de apoio para as suas instituições policiais. Elas estão na linha de frente, sofrem também com a agressão, com a violência,
E esse é o momento em que ele tem que se posicionar. José Claro, Vicente, isso tem repercussões políticas bastante variadas. Deixa eu explorar um ponto central dessa questão de segurança. Como assim um atirador consegue usar uma arma de 9 milímetros num perímetro demarcado pelo crime organizado dentro de uma comunidade, o que dá clara evidência de que ali as forças policiais não entram? Eles não têm o domínio, então? Não tem, William. Não existe um metro quadrado aqui no estado de São Paulo, a PM se orgulha muito disso, a Polícia Civil também, em que uma viatura com 2 policiais não possa entrar com segurança. O que nós tivemos, esse evento foi trágico, naturalmente, para o policial, acabou morrendo, o outro ferido, foi um lance de sorte, má sorte, no sentido de sujeito com uma arma de 9 milímetros à distância acertar e acabar matando o policial. Essa não é uma arma para essa finalidade ou com esse tipo de consequência. Isso normalmente seria feito com fuzil, como existe nas favelas do Rio de Janeiro. Nós não temos ainda, é muito raro acontecer os encontros de fuzis. Existem, claro, mas não com a mesma quantidade como no Rio de Janeiro. Não há território dominado aqui no estado de São Paulo por nenhuma facção criminosa. Isso com certeza absoluta. Coronel José Vicente, nós estamos infelizmente chegando ao final dessa conversa, mas pelo andar da carruagem nós vamos voltar a falar do assunto com certeza. Queria agradecer aqui a sua participação e lhe desejar uma boa noite, Coronel. Boa noite, William.